A gente vai pelo número de itens que nós temos aqui, tá? Primeiro as pegadas, depois as trocas de mão, etiqueta de começo e término das atividades, Zanchin, as 8 posições de guarda e para fechar os kata. Então, eu tenho da ordem alfabética, por participar de vocês não minha, Gabriel primeiro, João segundo e Thiago terceiro, certo? Gabriel, vamos começar mostrando primeiro as pegadas. Mostra, Gabriel, e explica do jeito que você entendeu as coisas, por favor. Hontemoti é a pegada natural. É a pegada que a gente já está mais acostumado a utilizar durante os katas, durante todos os movimentos do Bojutsu. Né? Então, uma pegada, ela é basicamente na reta do ombro, alinhado com os ombros, posição relaxada mesmo. Uma vai estar com a palma para dentro do corpo, virado para trás, e outra para frente, também na reta dos ombros, mantendo sempre mais ou menos essa distância. Então, o tempo todo. Aí uma vai estar virada para frente. A segunda pegada é o Gyakutemoki. Gyakuten, no caso, está na posição invertida. Ela é basicamente a mesma pegada, a mesma empunhadura, do lado esquerdo ou direito, mas uma tem que estar para dentro e a outra tem que estar para dentro, virado para dentro, na mesma alinhamento do ombro. Então, ela é uma pegada que ela funciona dessa forma, utilizado no Ritmo-Ji, justamente tanto o Gedan quanto enquanto a Gyakuten é utilizada em quase todos os outros demais movimentos. Mesma situação, João. Demonstra e explica da forma que você entendeu. Não tem certo nem errado, é o teu entendimento. Hontemoti, que eu encontro no meio do alinho com o corpo e paralelo aos ombros eu faço a pegada. A primeira para dentro do a segunda para fora. É a posição mais comum de manuseio do Bo. Acho que é por aí que vai a explicação. E o oposto, que é o Gyakutemoti. Gyakutemoti, que é o oposto, onde as duas mãos ficam apontadas para o interior do corpo, para dentro do corpo, e uso nas trocas de base. Tua demonstração e teu entendimento, por favor, Thiago. Eu tenho um pouco de dificuldade para guardar os nomes, então eu acabo mais assim, reconhecendo por padrão mesmo os movimentos. Mas a pegada tradicional, ela é com o bom na frente do corpo, na lateral acompanhando a linha do quadril, a distância de uma mão para outra, ela vai ser mais ou menos a distância do meu quadril para uma mão a outra, enquanto a minha mão esquerda, ela fica com as costas da mão virada para frente, a minha mão direita, ela fica com as costas da mão virada para trás. Então, essa seria a pegada tradicional do Bo, que eu utilizo normalmente nos movimentos. Aí, a pegada invertida, eu simplesmente pego a minha mão direita e também viro ela com as costas da mão virada para frente daí. Essa é a minha explicação. Gabriel, por favor, retorna e mostra para nós as possibilidades de troca de mãos. Tá? E daí também pode dissertar a respeito conforme teu entendimento, sem problema. Existe o Jumotikae e o Kaishimotikae. O Jumotikae, ele é basicamente, você está, por exemplo, uma posição de Dankamai. Você realiza a troca de mão no mesmo lugar, na mesma posição que estava,
Sem descolar a mão do corpo, faz uma troca simples, acompanhando o movimento do corpo. Em qualquer outra situação mesmo, Jodan, Gedan, seja qual for o movimento, ele apenas faz uma troca de mão simples o tempo inteiro. Então você trocou. Ele é uma troca, ela é mais fácil de se pegar didaticamente, porque ele simplesmente ele desloca só a mão por cima ou por baixo do corpo. Enquanto o Kaishimo Chikae, ele está relacionado mais tem uma explicação específica para Kaishi, mas em termos gerais, o Kaishimo Chikae, ele utiliza já uma troca diferenciada. Essa troca diferenciada é que, basicamente, eu vou deslizar minha mão sobre o corpo do corpo. Então, eu vou estar realizando uma troca mais complexa, no sentido que, quando eu for fazer a troca de mãos, por exemplo, no Shodan Kamae, eu vou passar o meu corpo por cima do ombro que eu vou avançar, garantindo sempre o Kinsei e o Kabuseru, e avançar atacando. Então, ela acaba sendo uma troca um pouco mais complexa. Geralmente, existe uma tendência de escorregar demais e abrir demais os cotovelos ou os punhos, justamente por questão do fato de deslizar. Mas ela é uma troca que ela é realizada de forma simples. Ela pode ser treinada de forma simples. Ela é simplesmente o deslizar por cima do corpo do corpo, dentro da região de Moto do corpo. Então, acaba sendo mais complexo, mas ao mesmo tempo ela é mais fácil, conforme vai praticando. Esse é um exercício de prática, por exemplo, dele. Então, o Junmochi é uma troca apenas de mão, e ambos, na verdade, enquanto o Kaishi é uma troca que você desliga pelo corpo do Bo. Em qualquer uma das duas situações, você pode tirar a mão do Bo para estar realizando a troca. Obrigado, gostei. João, por favor. Troca de mão, o Junmochi consiste numa troca que eu desloco minha mão sem perder o contato com o corpo, trocando somente a posição, aquela que estava para baixo, vem para cima, vem para o corpo do corpo, vem para fora, e aquela que estava voltando para fora, vem para dentro. De forma bem simples e direta. Enquanto o Kaishimo Chikae, eu recolho o bastão até a altura dos olhos, faço a troca de pegadas e avanço numa troca indireta, onde eu consigo esconder melhor o meu movimento, pode se contar com a defesa, tenho mais liberdade para movimentar. Ok, tu consegue demonstrar para mim os dois, por favor, em movimento? Aí. Aí. Kaishimo Chikae. Thiago, por favor. As trocas de mão, tem uma que é a Kaishin, que é a que a gente utiliza muito, mas na minha observação, muito dentro dos katas, que é a troca de mãos quando a mão desliza pelo bo, permitindo um alinhamento e já se preparando para um ataque. Então, se eu estou aqui na posição, a mão vai subir, enquanto desliza, houve o alinhamento e faz o ataque dele. Então, tem essa troca de mão, fazendo a mão acompanhando o bo e fazendo um ataque. Aí, a segunda troca de mãos é uma troca de mãos mais direta, onde a mão da frente ela inverte a posição e eu inverto a mão de trás e avanço batendo.
Retorno é a mesma coisa caso for fazer retornando. Eu troco primeiro a mão da frente e depois a mão de trás. Então, é essa troca de mãos para fazer. Gira uma e depois a outra. Sempre na pegada. Enquanto a caixinha é a mão deslizando pelo bolo, permitindo o alinhamento e avançando para o ataque na sequência. Etiqueta, Gabriel. Você lembra qual é a palavra para etiqueta dentro do computador? Reshigi ou oregi. Ok. Demonstra para nós, por favor, Ioi Naore. Vai. Então, basicamente, a utilização do bolo, né? Você vai utilizar ele embaixo da axila. Essa mão esquerda, a mão que está retornando, que está com, como o Thiago falou anteriormente, as costas da mão para frente, ela vai se deslocar para dentro da axila, enquanto a outra mão ela vai estar segurando, vai estar com a empunhadura normal, apontando no chão, uma posição relaxada. Uma posição que vai estar na diagonal para baixo, mas vai estar uma posição relaxada. O bastão ele vai estar sobrando também aqui nas costas tranquilamente. E a partir daqui, vamos dizer que vou fazer um comprimento, tomando cuidado sempre para não inclinar, para apontar ele no chão, porque muito embora ele tenha uma medida mais ou menos de 1,82 m, dependendo da estatura da pessoa, que é o meu caso, por exemplo, sou mais baixo dentre os três, posso acabar encostando o bolo no chão. E é uma falta de etiqueta. Então, ele vai estar sempre posicionado. Então, quando eu for comentar, eu apenas desço o meu tronco, mas mantenho o bolo no lugar. E aí, depois eu vou fazer uma... Então, esse é o... Na hora, né? Aí eu vou puxar aqui, vou fazer uma troca. Era uma troca simples. Eu vou subir a minha mão de forma a trocar de posição, mantendo sempre cuidado. Eu, particularmente, utilizo essa mão em forma de cunha por baixo da axila para conseguir fazer o resgate do boi e conseguir retornar. Depois que chegar aqui embaixo, retornar ela para cima, sempre bem justo ao corpo. Então, sempre bem próximo do corpo, o cotovelo sempre bem juntinho do corpo, nada de movimentos amplos, exagerados. E ele vai acabar entrando mais ou menos no que é uma utilização tradicional no karatê. E aí, a partir desse momento aqui, eu já posso, uma vez encostado a minha mão no ombro, eu posso relaxar e aí descer o voo até a posição lá embaixo. Então, aqui eu entrei numa posição normal. Já estou em posição já de aguardar o próximo comando. Ou catar, o próximo exercício, que rompe. A partir daí, eu vou fazer o resgate para qualquer início de catar, qualquer movimentação. Fazer o resgate puxando no Rikide, colocando a mão de volta, tal como eu tinha comentado. Você vai deixar subir e entrar. A partir desse momento aqui, finalizado qualquer movimentação, da orelha. Então, eu vou pegar, inverter, puxar, inverter, tudo bem próximo do corpo. Então, tá aqui. Na verdade, eu não preciso inverter aqui duas vezes, né? Então, joguei lá na frente. 2, trouxe para cá. Trouxe para cá, bem próximo ao corpo. Daqui, aí sim eu posso
recuar a perna. Entra na posição de subdate e relaxar novamente na posição correta. Ou aqui, para finalizar da forma mais apropriada, fiz as duas trocas, que esse é, na verdade, o caminho mais ideal. Finalizei as duas trocas. Aí eu posso recuar. Eu recuei, garantindo totalmente a posição do Bo. Aí fazer o comprimento, que é o comprimento depois que finaliza qualquer uma da forma de exercício. Arigatou gozaimasu. Caso mashita, porque é no passado, porque você acabou de realizar o movimento. Executa, por favor, Gabriel, todo o movimento desde o começo até o final, sem parar, daí só a parte física mesmo, não precisa de explicação daí. Aí, então daqui. Onegaishimasu! Arigatou gozaimashita. João, por favor. Para um movimento de saudação, os pés não podem ficar juntos, eles têm que ficar abertos no ângulo de 45 graus. Eu recolho o bastão para debaixo da axila. Não posso deixar o bastão acompanhar o meu movimento. Tenho que deixar ele livre, de modo que ele não acompanhe a minha inclinação, para evitar que ele encoste no chão ou para evitar que ele fique balançando durante o movimento. Eu inclino meu corpo em 45 graus e volto. Na hora de inclinar, faço a saudação. Onegaishimasu. Volto. Para sair desse movimento, para sair do movimento de saudação, eu coloco minha mão esquerda debaixo do corpo, trago ele para frente, no meu ombro, esticado o braço, para sair do movimento, para sair para o treinamento, para sair para o ataque, todo tipo de treinamento. Recolho o voo, abro a perna, recolhendo até a altura dos olhos, mantendo o voo paralelo e saio com o movimento de ataque. Lembrar que, por mais que karatê e Aikido sejam parecidos, as bases têm diferenças. Como, para mim, sempre seria mais esticado. Aqui eu deveria fazer metade dele. Isso facilita muito na hora de recolher, no movimento de 8, na orelha. Então, estico o braço, para recolher, trago o frente, troco o lado, coloco ele debaixo da axila, recolho os pés e faço a saudação. Agora, explicado anteriormente, vou passar. Obrigado. Tiago, por favor. A posição inicial do Ioi, eu vou estar com o voo na lateral esquerda do meu corpo, com a boa passando por debaixo do meu braço e a mão segurando ele, as costas da mão para frente, firme. Aí eu vou fazer um movimento de reverência, cumprimentando, sem deixar ou acompanhar a envergadura do corpo, que ele mantém na mesma posição, assim como já foi falado, que não pode deixar a ponta do corpo bater no chão. E eu faço a fala de onegaishimasu, no começo. Aí, iniciando a prática, eu vou vir com a minha mão direita, colocar por baixo do braço, fazer um giro do corpo, trazendo ele totalmente para frente do corpo, volto com a mão na lateral, e aí sim, puxo meu braço esquerdo para frente e faço a pegada do corpo na altura do ombro. O intuito desse movimento é para que fique alinhado a pegada do corpo com as duas mãos bem no centro do corpo do corpo.
não impedindo de eu segurar ele muito numa ponta e na outra vai gerar um desbalanceamento um pouco. A partir dessa base, posso então me preparar para começar a prática de exercícios. Alinhando o lateral do corpo e faço início com a prática dos movimentos. Terminei a prática dos movimentos. Vou jogar para frente, trazer ele cruzado do outro lado do corpo, faço o giro, posicionando ele novamente debaixo do braço. Nesse momento aí eu faço o recolhimento da perna e volto aqui na posição inicial, onde foi o comprimento, agradecendo pela prática do treino que teve. Arigatou gozaimashita. Execução e explicação de Zanshin, por favor, Gabriel. Zanshin, do japonês. Estado de alerta. Então, é uma posição no qual, na verdade, não é bem uma posição, é um estado mental no qual nós estamos sempre em alerta. Seja no caso das artes marciais. Vivemos num contexto no qual precisamos estar sempre preparados para executar uma nova defesa, uma troca de base, uma troca de cunhadura, uma troca de ataque, um movimento de esquiva. Então, sempre existe um estado no qual precisamos estar com a mente em alerta. O Zanshin, nesse caso, no Kobudo, ele é utilizado de uma forma vamos dizer assim, como se fosse uma base. Só que, por exemplo, entramos numa situação de qual acabamos de realizar uma estocada, um golpe, por exemplo. Seja alta, seja baixa. Vamos utilizar a baixa como exemplo. Realizamos o ataque, sempre garantindo o cabuceru, né? A pegada firme. Da mesma forma que você mantém o cabuceru para dentro, no caso, você vai fazer um movimento contrário, puxando o cotovelo para próximo da costela. Sempre fazendo um movimento de torção, como se estivesse realmente torcendo um pano, uma roupa, alguma coisa. Você vai torcer sempre para o lado de dentro. Vai fazer um movimento, ao mesmo tempo ele é relaxado, mas ele também é firme. Em que sentido? Relaxado também, em que sentido? Relaxado, porque você tem que estar preparado para executar um próximo movimento, para estar preparado com uma eventualidade qualquer. Então, você acabou de atacar. E, ao mesmo tempo, firme, porque você precisa manter os punhos sempre o máximo para dentro, em qualquer uma das situações. Então, você realizou, puxou. Vai puxar para si. Puxar para si. Então, basicamente, fazemos a contração máxima aqui, aguardamos, mas a mente é sempre orientada a uma eventualidade que pode estar surgindo. Então, nesse caso, por exemplo, eu posso estar aqui, daqui eu já fazer um Harajuki. Porque provavelmente nessa situação aqui, acabei de atacar o adversário, entrei no estado de Zanshin, já veio um outro em sequência da qual eu preciso estar me defendendo, por exemplo, numa situação. Então, basicamente esse o estado de Zanshin. Ele, ao mesmo tempo, é um estado, dentro do Kobudo ele é um estado, uma forma, e também uma preparação para qualquer outra eventualidade que pode acontecer. João, por favor. O Zanshin é um estado de atenção contínua em que o praticante deve manter o tempo todo. Ele não se resume apenas a um único movimento, e apenas é externado nesse movimento. Então, quando o praticante pratica algum golpe, como uma batida média ou uma estocada, ele vai trazer os cotovelos para o próximo do corpo, enquanto torce o bastão para dentro. Enquanto ele torce o bastão para dentro, ele não pode deixar a ponta do bastão passar o plexo solar, o plexo do corpo, ou o plexo, a boca do estômago. Então, ele traz, colhendo o bastão,
fazer o movimento dos dois lados. Mantém a atenção na ponta do bastão. Ele tem que lembrar que, apesar de ser um movimento que requer um intencionamento do corpo, ele também tem que manter a postura mais relaxada, porque ele pode, a qualquer momento, realizar algum outro movimento que exija a atenção dele, a concentração dele. Tiago. O Danshi, a gente tem o primeiro contato com ele na realização do Kihon Kataichi, né? Ele vem normalmente ao movimento logo após a estocada. Então, eu realizei a estocada, eu realizo o Zanshin. É um movimento onde eu giro ambas as mãos, contracionando elas para dentro, acompanhando o corpo, mas sem deixar o corpo ele girar. O olho mantém sempre na mesma posição. Eu não deixo, o olho não faço ele girando na minha mão. Giro somente as mãos, pressionando elas daí. E na minha interpretação, seria um movimento quase subconsciente do praticante, onde ele está se preparando, finalizando, puxando a guarda após a realização de um ataque e se preparando para uma eventual defesa ou uma necessidade de um novo ataque. Então ele vai estar sempre concentrado, é um movimento que acaba sendo meio que simbiótico do corpo. O corpo faz por si só, entrando numa posição de preparação. As guardas, Gabriel, tá? Você pode fazer em sequência elas. Se quiser fazer comentários a respeito, também é bem-vindo. A primeira guarda mais utilizada até o presente momento é a Chidokamai. Ela é um ponto interessante na Chidokamai, e depois vou explicar também em relação a Jodan e a Gedankamai. A Chidokamai ela cruza o corpo de ombro a ombro. Então, ela é uma base basicamente simples, na qual a mão esquerda, nesse caso aqui, nessa situação específica, no qual do Hibi Kamai, ela vai estar à altura da faixa, enquanto a outra vai estar basicamente ali na altura do plexo solar, ali quase na entrada do Hara, né? Depois tem a Jodan Kamai. A Jodan Kamai, ela envolve um movimento de escápula, abrindo. Então, ela precisa que essa mão que está atrás, ela avance e, ao mesmo tempo, a que está na frente avance também. Nesse caso aqui em específico, elas não cruzam nesse sentido. Mas a mão de trás, ela vai estar na altura ali do plexo agora. É como se eu tivesse trocado a altura de ambas. E a da frente ela vai mais ou menos para a altura dos ombros. A Gedankamai, ela pega mais ou menos a filosofia da Jodankamai, só que para baixo dessa vez. Aí a posição da mão de trás, ela vai entrar quase que em formato de punho. Enquanto a de baixo, no caso, que vai estar deslocada mais para baixo, ela vai passar também o corpo inteiro, ela não vai cruzar, ela vai passar inteiro do lado junto à mão de trás, né? Mão de traseiro, e vai seguir esse movimento. Então, a curiosidade é que basicamente o Jodankamai vai de ombro a ombro, a Jodankamai ela vai lá na frente e a Gedankamai ela vai lá embaixo. Uma coisa e mais não. Depois nós temos a Wakamai, que ela esconde basicamente a mão direita em oposição à esquerda. Então, nessa situação, basicamente, o braço está aqui, as duas mãos
em Montemoti. Vai esconder lá atrás, vai ficar uma paralela à outra, porque é nessa situação que o adversário ele não vai saber qual é o próximo movimento. O pensamento dessa base, o fundamento por trás dela é justamente esse. Uma está escondida por trás da outra. Aí entramos inclusive o olho precisa estar paralelo ao chão. Hassou Kamae, talvez seja um dos kamais que eu mais erro, mas ele, fundamentalmente, você pode entrar na base de Shikodate, na maioria dos casos, né? Aquele Shikodate no qual ele é mais curto, no sentido de abertura e diagonal. Ele não é 45, mas também não é paralelo, vamos dizer ali que ele seja mais ou menos uns 30 graus. O Pô, ele vai se manter sempre, vamos dizer assim, de certa forma, ortogonal ao chão e paralelo ao corpo. A mão direita, ela vai para a altura do queixo, ouvido, mais ou menos. Então, ela é uma posição na qual ela é mais alta. Aqui, a mão esquerda, ela já é um pouco mais baixa, sempre garantindo também a separação dos braços. Então, ela é uma base mais fechadinha. Cotovelos todos para dentro aqui também. Ela é muito utilizada no Tateoki, como a gente estudou durante o show. Então, ela é mais curtinha. Aqui, aguardando. Ela também tem que estar alinhada, reta. Então, essa é basicamente essa base. Aqui a gente tem ritmo de Kamae, que aí tem a versão Gedan, a qual você vai trocar a empunhadura para Yakutemoti, e ele vai manter aproximadamente 45 graus para baixo do corpo. Então ele mantém não colado ao corpo, como se estivesse descansando. Ele é um Kamae, então ele vai estar preparado aqui. E também da mesma forma tem o último Kamae, que é a versão Jodan. Ele também mantém o mesmo paralelo de se dar 45 para baixo, aqui no caso do Jodan, 45 para cima. Mais ou menos também. Conceitualmente na minha cabeça, pode ser uma defesa tanto para baixo, uma preparação para defesa tanto para baixo quanto para cima. Um ataque verticalizado, seja de qualquer uma das formas. Seja Otoshi ou Agi. E por fim, temos a Tsukinobo, que ela basicamente você vai manter um pé, quase que uma posição de santidade, a diferença é que eles não vão estar para dentro. No caso, vai estar, vamos dizer assim, como se fosse um multi-ratidate ou um santidade, ele vai estar basicamente um pé, um dedão alinhado com o calcanhar, os pés alinhados com os ombros, ou aproximadamente ali meio punho do pé que estiver à frente, e a posição ela também vai estar preparatória. Então, mantendo sempre o pulo na vertical e posição de firmeza também. Ok. Você consegue executar todas elas em sequência? Da primeira à oitava? It. Ni. San. Shi. O. Ok. Shit. Hachi. Primeira, são 8 bases no total, são 8 posições no total, são 8 guardas no total. A primeira guarda é o Jodan Kamae. Eu assumo a posição de Hanzen-Futsu ou de Motodachi, que é um Zenjutsu Dachi mais curto, que é a metade do Zenjutsu Dachi normal. Sempre esticando os braços, eu aponto a ponta do corpo, a altura do plexo, e a mão fica colada ao corpo, colada ao corpo do quadril.
A segunda é o Shodan Kamai. Agora eu estico o braço na altura do ombro, a mão de trás vem na altura do plexo e eu mantenho a mesma base, sem mobilidade. A mesma coisa acontece com o Kedan Kamai. Aponto, estico agora meu braço para o chão, mantenho a mão de trás na mesma altura do plexo. A quarta é o Wakikamai, onde eu escondo o Bo para mudar a minha intenção de ataque, a minha intenção de defesa, o meu próximo movimento. O que passou Kamai e passou a posição de dificuldade, não muito para frente, pé de trás, não muito não paralelo pé de trás. Com o pé da frente. A mão está em cima, ela vem na altura do queixo, enquanto a mão que está embaixo, ela vem na altura da faixa. Ele vem cruzando, mas mantém ele reto. Mantém ele. Aqui, a sexta, Ichimuchi Mai Kedan, onde eu volto para guiar o Ki e mantenho uma postura ali a 45 graus, com os braços paralelos, afastado do corpo. A mesma coisa para o alto, braços 45 graus, mantendo paralelo aos ombros. Por último, Tsukibo no Kamai, onde eu projeto a arma para frente, assumo uma posição similar à sentindade, como eu conheço no meu estilo, projeto o Go para frente, mantenho uma postura firme. Perfeito, João. Executa, por favor, da primeira até a última, sem intervalo comercial. Vai. Valeu, obrigado. Por favor, Thiago. A primeira guarda, a Chidan Kamai, ela vai ser uma guarda onde a mão da frente, que é a mão direita, ela vai estar na altura do plexo solar, enquanto a minha mão esquerda ela vai estar na altura da cintura próxima à faixa, que ele vai ser mais na altura, com a ponta do corpo, na altura do plexo solar do oponente. Aí a gente tem depois a Chidan Kamai, que é com o braço da frente mais esticado, onde que eu vou estar fazendo esse movimento mais alto daí. Depois a Gedan Kamai, é um movimento já atacando mais apontado para baixo. Depois eu vou ter a Waki Kamai, que é onde eu vou estar com o corpo apontado para trás, sendo mais escondido pela linha do corpo e as mãos. É uma base que ela é uma guarda que ela é semelhante a um saque de espada. Depois eu vou ter a próxima base, a próxima guarda vai ser essa, que eu já não vou lembrar o nome dela. Daqui em diante eu não vou lembrar exatamente o nome das guardas, mas vou ter essa guarda onde que a mão direita ela vai estar na altura do meu rosto, mais ou menos na altura do queixo, e ele mantém um alinhamento reto com o corpo, paralelo ao corpo, e o boto também fica reto. Eu não posso deixar com que ele incline nem para fora do corpo, nem para trás do corpo. Ele fica reto, acompanhando a linha do corpo. Na próxima guarda, eu seguro ele na frente do corpo, a abertura das mãos é a abertura do quadril, e ele vai estar numa posição mais ou menos de 45 graus à frente do corpo. Na sequência, eu tenho ela na versão Shodan, que ela segue também a mesma linha de 45 graus à frente do corpo. E por último, eu vou ter a base, que seria até a minha favorita, que é onde eu seguro ele com um pé um pouco à frente do outro pé, e ele está posicionado na frente do meu corpo. Perfeito. Faz elas, por favor, da primeira até a última, sem intervalo. Vai.
Obrigado, Tiago. Com relação ao catar, Gabriel, eu sei que tu gosta de conversar bastante. O que é um catar e qual é a função do Kiron catar para nós, hein? No caso, toda forma de catar, o próprio nome diz, né? O catar é uma forma. Ele é no sentido talvez um pouco mais romantizado, eu diria que ele é uma forma de transmitir o conhecimento da forma mais possível, como vem sendo passado ao longo dos anos. Então, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, vamos dizer assim, talvez seja uma forma de... Da mesma forma que o Romulo ela pode ser considerada a letra, no qual escrevemos uma palavra, o catar seria basicamente a poesia, no fim das contas. Então, quando você acaba utilizando todas essas palavras para juntar a letra, no caso, para formar um texto. Né? Então, basicamente, para mim, o catar dessa forma, já dizendo romantizado, né? É basicamente porque você passa o conhecimento do estilo, da escola, da arte marcial em si. E o Kiron no kata, nesse caso, ele tem um papel fundamental de estar transmitindo os conceitos básicos existentes na escola, como se fosse um preparatório para você conseguir avançar para os níveis ditos avançados, ou seja, os katas originais mesmo, né, que caracterizam o estilo. Então, o Kiron ele tem esse trabalho de trabalhar todos os movimentos que são aprendidos dentro para empregar eles futuramente em formas mais avançadas. Aí o kata, ele basicamente ele entra no Yuen normal. Aí ele entra no Yuen normal. Então, qual vou estar dizendo o nome do kata, nesse caso, né? Que é o Kiron kata, It, nessa situação. Da mesma forma, faz um movimento de sair. Nesse caso aqui, o mais certo é estar fazendo os dois movimentos juntos, tanto de abrir a perna esquerda quanto de estar entrando no bíceps. E aí eu vou repor a perna esquerda. Então, vai. Colocado. E dois antigos. Parar aqui. Diretor da Zemasta. E aí, para finalizar, esse kata, ele tem 3 kiais. O primeiro kiai, na saída do movimento. O segundo kiai, na finalização dos 3 movimentos de ataque em seguida, na qual vai entrar em estocado. Não tem esse movimento e depois o último movimento de ataque também no final. Então, um kata de 3 kiais. Nossa. João, o primeiro kata, por favor. Esse aí.
João, com relação aos conceitos que o Gabriel trouxe, tá? Tem alguma coisa que tu queira complementar? Alguma coisa que ele não falou que você acha importante em relação à parte do Catar? Apresenta uma visão histórica, assim como todas as lutas que atravessaram os séculos, a forma como o karatê, ou como o Budô e outras artes marciais que atravessam elas não era de acesso à nobreza, ou não era de acesso dos nobres, elas não tinham formas escritas que passavam o conhecimento. Não tinha livros ou não tinha outros métodos. A única forma de transmitir esse conhecimento era visual através de quem conhecia. Na capoeira a gente tem a dança, entre aspas, e no karatê a gente tem o kata, como também tem no taekwondo o bonsai, né? Bonsai. Então, era a única forma que eles tinham de transmitir o conhecimento, de aglutinar aquele conhecimento de uma única coisa e transmitir entre as eras, de geração em geração. Era através do kata e dos movimentos de onegaishimasu. Kihon kata ichi. Ok. Tiago. Queres complementar alguma coisa sobre a informação da palavra kata ou da palavra Kihon kata? Ou alguma coisa que você tenha entendido diferente em relação ao pessoal, né? Alguma coisa que queira complementar? Eles explicaram bem, especialmente a parte histórica do kata e toda a sua funcionalidade dentro da prática. Eu tenho uma interpretação até própria, às vezes, para ficar mais fácil de explicar para quem não conhece, quem não faz parte das artes marciais, o que é um kata. Às vezes você fala só kata, eles não têm conhecimento. Eu tenho a explicação mais breve, que kata é uma apresentação com todos os movimentos do karatê, onde ele tem uma sequência, normalmente simulando um confronto, uma luta entre um, dois, até mais adversários, dependendo do grau de nível desse kata. É uma visão que eu tenho para explicar para quem é de fora entender o que é kata, do que eu vim com toda uma base de conhecimentos que só quem é praticante que acaba conhecendo todos os termos daí, para ser uma versão mais simples, às vezes, do tempo para despertar o interesse e atrair novos praticantes, explicando o que é o kata. Onegaishimasu. Kata ichi.
Mas tá. Hein, Gabriel? Faz assim agora, Gabriel, para a gente não direcionar a coisa. Faz a execução do kata, depois você explana sobre ele. Primeiro a execução, tá? Comentários? Tem tempo, Sensei? 2 minutos. Vai. 2 minutos. Primeiro comentário. Errei o kata em um dado momento. Na hora que eu avancei, fiz a estocada lá embaixo. Puxei, fica aqui, subi. Bati, subi, lincou, e não lincou. Uma estocada alta. Voltou. Então, nesse dado momento do kata, a primeira estocada eu não fiz avançando. Fui fazer apenas a segunda. E depois na terceira, que aí é o Nico, na qual eu faço um movimento em Yage, atingindo o queixo, e depois de cima para baixo, acertando preferencialmente a moleira. Onde era a moleira, no caso, que agora no adulto já é uma costura, né? No mais, acredito que é só isso. A técnica não muda necessariamente, tanto em relação ao primeiro kata. Claro, a saída é igual, os locais de kiai são iguais. A diferença talvez seja a preparação para a estocada baixa, na qual eu vou fazer acho que é como se fosse Iran, Harai, não sei exatamente, mas eu faço uma defesa embaixo, e aí eu entro puxando aqui na altura do rosto, mais ou menos, para fazer a estocada, mantendo sempre essa mão no mesmo lugar de sempre, aqui, de onde estava anteriormente, né? Então, aqui, na altura do plexo, aqui, na altura da faixa, subo na altura do rosto, ataco no pé, juntando o máximo possível as mãos, e retorno. No caso aqui, eu retorno na altura do plexo solar novamente. Aí eu faço aqui em sério, e faço o Dakamai. Aí eu tiro o Dakamai e limpo, e aí eu termino a paciência. E vamos cantar aí! Aí!
Obrigado, Douglas Amasta. João? Vamos botar para mim? Ok. Queres fazer algum comentário? As direções e até o início continuam os mesmos que vão estar aí. O acrescento é a preparação para o guedão que a defesa baixa, e com a estocada também baixa e a estocada alta. Como o Gabriel comentou. Tiago? Vamos captar aqui?
Ok. Algum comentário, Thiago? O que me vem à mente agora no momento não, Sensei. Os colegas já complementaram tudo que tinha para complementar a explicação do segundo kata. Gabriel, não está no script do exame, tá? Mas eu adoro surpresas, eu sou um homem que gosta de emoções fortes, tá? Se tu tivesse que aplicar as técnicas do primeiro kata, como você faria isso? Chama um dos guris aí e mostra para mim, por favor, como é que tu entendeu as técnicas que aparecem no primeiro kata. O mesmo caso de uma situação aqui. No caso, estamos entrando em Chudakamai já com uma posição de guarda em si, mas ele poderia ser uma posição de ataque, direcionada à clavícula. Mas nesse caso aqui, estou entrando como se fosse uma situação na qual eu estou entrando no guarda. Né? Aí eu vou fazer a estocada em si, né? Se eu for fazer uma estocada, ela é direcionada. Como eu sou mais baixa, vai pegar lá quase um cansete. Mas o ideal é estar pegando mais ou menos aqui na linha do quadril, ou que até mesmo do flexo. Então, no Kobudo, nesse caso, eu posso estar entrando aqui, quase como se fosse um Soto, um Yoko. Aqui, entrada da estocada e ok. Aí o segundo a segunda virada, que eu acho que é onde tem mais, na verdade, não. A partir do segundo parte do tratado, a segunda etapa do tratado, na qual eu vou para a idade, também tem mais movimentos. Então, por exemplo, o Thiago, vamos supor que ele entra uma estocada. Então, aqui, eu acabei utilizando o Harajuku, na qual eu preciso fazer o movimento todo em circular, nesse caso, para conseguir realizar o desvio do movimento do golpe dele. Daqui eu já posso estar entrando, né? E na clavícula novamente. Então, nesse caso, eu utilizaria o Harai justamente para estar realizando essa defesa. No caso, seja de boa, seja de qualquer outra ferramenta, no caso, qualquer outra arma. Então, ele tem um trabalho basicamente de desfiar o golpe em si. E aí eu faço o Hikake e acerto na clavícula. Faço e finalizo o Sanchi, no caso, um estado de alerta orientado às demais direções. Ok. Tiago, já que tu já está aí, qual é o teu entendimento para esse processo? Estando na posição inicial, eu imagino a estocada da mesma forma, eu viro e atacando por baixo. Então, tem a visão dele aqui, que eu poderia estar naquela movimento inicial, a estocada, e também a questão da defesa. E aqui daí permitiria eu entrar um ataque nele posteriormente. Perfeito, é isso aí. João, escolhe um dos meninos aí para você aplicar, Gabriel, por favor.
Você, na verdade, inclusive, uma forma de determinar, da mesma forma, não vai ter visões diferentes. E foi todo um alinhamento, foi tudo cada um alinhando, a gente ir juntando, aglutinando uma coisa só. Então, da mesma forma que eu saía aqui, eu imagino ele fazendo a parte ao contrário do Catar. Então, da mesma forma que o pessoal está lá, ele vai defender quem parar. Aí agora ele vem atacar onde eu faço a defesa. Onde agora eu consigo atacar. Eu imagino conjunta continuada, onde eu consigo executar o começo, eu executo o começo e ele defende. E quando ele vem para cima, eu defendo. Não, coisa errada. Eu consigo defender. Ok. Imagina que os dois conseguem treinar a técnica. Imagina como uma troca, como uma combinação, isso? Aí. Como se fosse uma espécie de um comitê, isso? Aí. Perfeito, ótimo. É válida a forma de treinamento. Tá? Algum de vocês imagina uma aplicação para o Rikaki? O Rikaki, se eu não estiver enganado, o significado dele está em entender e... Acredito que ele possa desviar algum movimento. Ele pode ser tanto para... Ele pode ser feito para desviar algum movimento, junto com a puxada e abrir a guarda do adversário, ou com uma forma de travar o bastão dele quando ele tocar. Não vai dar certo. Aqui pelo meio não vai dar certo. Travar não. Só apenas como uma forma de... Quando eu puxo, uma forma de desviar o movimento dele. E abrir a guarda dele, que agora ele está exposto. E Gabriel, mesmo entendimento? Eu vou dizer que é um pouco diferente. Por exemplo, eu acabei de fazer o Haraiuke. Vamos supor que eu faço de certa forma. Bati aqui. Tenho faz a Nikolsky. Aprender pode ser um movimento em qual trava o golpe do adversário. Então, não somente pode ser uma defesa aqui, né? Eu seguro o adversário, mas também posso trazer, se eu estiver mais próximo, o bastão do adversário para mim, fazendo ele ter o Zushi, no caso, como se fosse o Zushi do Judô ou do Jujutsu. E aí acaba gerando um desequilíbrio nele, e aí eu entraria no golpe na cabeça. Ok. Thiago? Não observando aqui a questão dos dois, não consigo imaginar nenhuma outra situação, dado a limitação que esse movimento tem, por ser um movimento mais curto e mais próximo do corpo, e a gente tem que acabar evitando de tomar os golpes. Então, eu acabo não vendo uma outra encaixe que não possa acabar gerando um equilíbrio para mim numa tentativa de defender. Consegue visualizar essa aplicação que eles mostraram? Não precisa repetir, só se para ti faz sentido. Não, faz sentido. Daí teria que estar praticando ela para conseguir executar. Assim, de imediato não teria mais. Se não foi conseguir aplicar
raciocínio dele, faz sentido a explicação dele. Ok, não, perfeito, é isso aí. Porque o que que é a gente tem uma aplicação básica para cada um dos movimentos, né, que a gente chama aplicação padrão, e existe o que a gente chama de Rencal-Azar, né, que são as variações da técnica, ou seja, eu analisando o movimento, o que eu consigo aplicar também a partir daquele movimento, né, que foi o que vocês fizeram aí. Isso é sempre válido. Se existe lógica, se dá para ser aplicado, pode ser treinado. Tá? Não existe errado, a não ser que seja completamente ilógico, né? Vou fazer um negócio onde eu tenho que dar 3 mortal antes de bater com o bastão na cabeça do cara, daí fica meio ilógico o negócio, não rola, né? Agora, se existe lógica por trás, se eu estou visualizando o movimento e através da movimentação do bastão e do meu corpo, eu consigo explicar uma forma de utilização, ela é válida. Do segundo kata. Segundo kata. Os movimentos são os mesmos, basicamente, mas aí a primeira situação. Posso estar né, no primeiro momento, eu posso estar utilizando uma aqui, né? E depois aqui. Então, eu posso utilizar com 2 defesas seguidas, no caso. Eu posso fazer uma defesa alta, né? Acabei de tirar ele para lá. E depois, aqui embaixo, defendendo embaixo também. Aí, daqui, como ele já está necessariamente travado, vamos dizer que eu consegui travar ele aqui. Eu subi, aí eu vou atingir o pé dele. Nesse caso, eu particularmente vou atingir ou a junta ali entre o tornozelo e o pé, ou mesmo o meio do pé, que é um conjunto de ossos frágeis do metatarso, né? Ok. Aí, a partir dali, quando eu já causei um acertador, a tendência do adversário recuar, daqui, eu já entraria de volta, ele defendeu, nesse caso, com o último dia, né? Fez uma defesa toda ali. Isso deve ser alguma coisa relacionada a Agyoki também, porque o último dia seria o Kawai, né? Daqui, para causar abertura, que eu não consegui atingir a clavícula dele, eu subo no queixo dele, aí eu atingindo o queixo dele, eu voltaria de cima para baixo. Vamos ler. Então, vamos dizer, eu acabei sendo defendido da primeira forma, tem que ter abertura. Aí, provavelmente, ele vai tentar defender aí, da mesma forma, aí eu passo. Aí, ele entrando para o meio, deixa uma segunda estocada, né? E aí ela é direta. Então, eu estou aqui, supondo que, beleza, fiz a defesa, defendi da mesma forma. Aí, supondo, entra no que eu travei, da mesma forma que eu tinha pensado daquela forma. Entrei. Né? Aqui. Aí eu consegui atingir a clavícula dele dessa vez. E aí ele pode estar querendo recuar. No que ele começou a recuar, atingi ele, porque aí eu consigo ampliar a extensão do meu corpo sem eu entrar numa área prejudicial para mim. Então, eu acabo entrando numa distância na qual eu consigo atingir ele da mesma forma. Ou se eu ainda estiver próximo, eu consigo ainda aumentar o impacto, porque eu ainda vou ter uma reserva de punho para que ele acaba sendo não proporcional, no caso, à extensão do bastão. Então, assim, eu vou fazer um curto movimento de braço, um amplo movimento de corpo. Então, eu vou conseguir aplicar toda essa força aqui num ponto só, causando uma pressão maior. Porque se já a pressão é força sobre a área, então aqui a área é menor, eu vou atingir ele aqui e vou acabar atravessando ele.
não no sentido literal, quase 100% de certeza, mas eu vou causar um possível kuzushi nesse caso. Vou acabar desequilibrando ele com uma certa acentuação. Ok. João? Da mesma forma que eu vi o primeiro, eu acredito que deve ser realizado no segundo uma forma de treinamento. Então, da mesma forma que eu fiz aqui, agora ele pode preparar uma estocada baixa. E aí, com o dedão, com a estocada baixa. Na recuada dele, ele poderia voltar defendendo também da mesma maneira que eu, e aí regressava da mesma forma. Apenas essa primeira parte eu imaginaria, onde eu poderia também, onde ele treina pela estocada dele, eu treino minha defesa baixa. Depois a minha estocada, onde ele pode treinar lá dentro na prova. E como ele vai trocar? Ó, como ele vai trocar? Ele vai trocar o lado. Você vai defender quando entrar, se lavar, você acha baixo. Parar, se vai fazer, você poderia fazer do meu corpo. Ok. Tiago? Algum complemento, alguma coisa diferente? Uma opção diferente para o uso do corpo, levando em consideração que ele tem um movimento de dois golpes, não dois golpes separados, seria a hora que ele bloqueasse em cima, eu já realizaria com velocidade o ataque duplo. Esse ataque com dois movimentos vai evitar ele entrar com defesa. Então, eu atacaria já que entraria rápido no queixo dele, que já causaria um certo impacto nele, baixando a guarda dele, permitindo fazer a movimentação do ataque na altura da moleira dele. Então, a partir do momento que ele fez o bloqueio do meu primeiro golpe, eu entraria já na sequência rápida o segundo golpe, baseando que ele é um movimento um golpe com dois movimentos, não dois golpes separados. Então, eu poderia utilizar dessa velocidade para acertar os dois golpes. Já na altura do queixo, caso ele ainda conseguisse defender, eu teria já na sequência rápida a interpretação do movimento na altura da moleira. Então, eu usaria desse primeiro bloqueio dele para achar uma brecha e finalizar o ataque. Perfeita a tua percepção, Tiago. Essa forma que você descreveu é o Bunkai oficial, viu? Vocês sabem que os japoneses, quando eles emitem certificação, essa certificação é que nem se fosse uma carteira de motorista para nós, né? Uma permissão, né? Inclusive, a tradução de um certificado japonês é bem feia. Geralmente o pessoal fala mais bonito aqui. Os japoneses são um pouquinho mais diretos, assim, ó, tá permitida a utilização da faixa amarela. Tá? Então, vocês têm a minha permissão para utilizar a faixa amarela, né? Pode trocar aí ela. Com relação ao exame em si, tá? Eu fiz algumas anotações aqui enquanto a gente estava fazendo a avaliação, para que a gente dê uma polida, seja na parte técnica, seja na parte conceitual, para a partir daí a gente seguir a evolução, né? Que o primeiro passo, o degrau da escada, é o primeiro passo que a gente dá em direção à faixa preta, mas a gente tem que ir caminhando em passo firme, né? Ajeitando o passo para não se perder no caminho. Então aqui, ó, eu anotei algumas coisas que cada um de vocês fizeram de forma acertada e também de forma equivocada em algumas coisas. Vamos passar lá então pelas coisinhas que eu anotei aqui, né? Já que você tocou no assunto do Oza, aí vamos começar por ele, tá? A questão do Oz no Kobudo, ela é completamente inexistente, tá? Não tem nenhum estilo de Kobudo que utilize o Oz. O que a gente tem que ter em mente com relação ao Oz, tá? Ele tem contextos, tá? Ele tem contexto de utilização.
Tá? O os ele é válido como resposta de um comando. Por exemplo, eu digo para o Tiago, Tiago, executa, por favor, aí um tchudanzo aqui, tá? E ele pode me responder sem problema nenhum, os, tá? Porque daí ele está dizendo que ele vai fazer, não importa a dificuldade que ele tenha, porque a palavra os é essa, né? É fazer apesar de tudo, fazer apesar da dificuldade, fazer apesar da pressão, fazer apesar de que aquilo vá, de certa forma, me pressionar, me incomodar. Eu faço igual, não importa, do meu jeito, com o meu entendimento, com o meu esforço. Isso é o os. Tá? Então, utilizar o os como saudação para superior hierárquico não é legal. Tá? Não se utiliza também em saudações oficiais. No início lá, Xomeni, Senseni, Otagani, os também não. Tá? Agora, o os ele tem outra conotação também, que é a conotação de uma palavra simples, de onde entre amigos, ok, é tipo uma saudação mais informal, do oi, e aí, como é que tá? De boa, assim, sem problema nenhum, mas importante, pessoas com a mesma graduação ou menor, e em um contexto mais informal. Se eu pensar em formalidade, deixa o os para o momento oportuno. Entrar e sair do dojo, não. Cerimonial, não. Saudação de superior hierárquico, não. Arrumem isso vocês, porque se a gente mantém fazendo as coisas erradas, isso vai ser perpetuado pro resto da vida, né? Eu, via de regra, saudações normais para homens e mulheres, né? Onegashimasu, arigatou gozaimasu, arigatou gozaimashita, é o que tem que ser utilizado por ambos. A Shitoryu, que é o estilo que eu pratico, nunca usou o os na vida, né? O mestre Shokosato, Hanshi Shokosato, se você fizer no contexto correto, ele aceita de boa. Agora, se você fizer fora do contexto, ele vai te dar uma mijada. Tá? Então, utilização em contexto correto. Tá? Saímos dos, vamos para o Zanshin. Tá? Todos vocês descreveram o Zanshin de forma bem descrita, mas me pareceu em algum momento que existe uma confusão ali entre Zanshin e Kokoro no Kamae. Talvez a palavra Kokoro no Kamae não seja algo muito comum para os senhores, porque aqui no Ocidente quase todo mundo faz as coisas nas coxas, inverte conceito, faz de qualquer jeito e acha que está feliz e contente. O Zanshin, ele é sempre após algo. Ele não é um estado mental constante, ele é sempre após algo. Quando eu executo alguma coisa e a partir dessa execução eu estou com uma atenção para ver qual é que vai ser o resultado da minha ação. Se eu derrubei o cara de fato, se eu vou precisar fazer algo de fato, e vocês descreveram isso bem. Agora, a impressão que me passou é que vocês também entendem o Zanshin como quando eu entro na concentração geral. Entrei ali já para fazer alguma coisa e já coloco ali o Zanshin, a minha atenção. Essa atenção do Zanshin, ela é uma atenção posterior à ação. Nunca anterior à ação. Anterior à ação é Kokoro no Kamae. Zanshin, ele é um estado mental que acontece após a minha ação unicamente. Quando eu estou atento de outra forma, quando eu coloquei a minha mente na ação, mas não tive nenhum tipo de movimentação, não estou esperando nada, eu não tenho Zanshin, eu tenho Kokoro no Kamae. Há que ter cuidado com isso, para que as coisas sejam colocadas no conceito correto. Quando eu vou começar um kata, por exemplo, eu faço o ioi, eu vou me concentrar no que eu vou fazer. Essa concentração é Kokoro no Kamae, não é Zanshin. O Zanshin no kata, ele é feito
após o término do último movimento, porque daí eu terminei o combate, né? Como o Thiago descreveu muito bem ali, eu estou fazendo um combate imaginário, estou lutando contra diversas pessoas, eliminei meu último inimigo no último movimento do kata, aí eu tenho o Zanshin. Em relação à questão do Kihon, uma curiosidade, tá? A gente tem a impressão de que o karatê sempre foi tripartido, né? Ele foi sempre feito em cima de uma tríade, Kihon, kata e kumite, certo? Esse é o conceito que nos passam, porque a gente aprendeu um karatê japonês. Todo o nosso karatê ele vem a partir do que o Japão entendeu ali como deveria ser feita a coisa, e daí ele chega para nós assim, tá? Mas lembrem de duas coisas importantíssimas. Tá? O karatê não é japonês, é a primeira delas. Tá? E a única forma de ensino do karatê era o kata. Tá? Kumite e Kihon é coisa moderna e de japoneses. Então, a gente vê um karatê com 3 bases a partir do Japão. Antes disso, a base era única. Era só o kata. E o entendimento do kata, que é o bunkai, e o oi, o kumite, né? Que é a aplicação do kata na luta. Esse negócio de seccionar a arte em três pontas é coisa de japonês, tá? A gente pode explicar as coisas assim? Sim, pode e deve, porque senão ninguém entende mais o que a gente está falando, tá? Mas... sim, e pensando daí de karatê mesmo, a origem é o kata, unicamente o kata, estudo do kata e kata e kata e kata, ponto, é isso, não tem mais nada. Por isso que a questão mais marcial, mais ligada à questão bujutsu, né, tem a ver com a questão das formas, tá? E daí foi falado isso aí por vocês também, que é uma forma de padrão, uma forma de trazer um ensinamento antigo, perfeito, tudo certo, tá? Agora, tem que saber que essa partição, essa repartição de movimentações, de separar o Kihon, de separar o comitê, foi feita só a partir do Japão e não antes disso. Tá? Que isso fique bem claro na cabeça também, para que vocês compreendam que o kata é a essência, é a parte mais importante do karatê, ainda sempre foi e sempre será, porque é o que contém os ensinamentos, é o que passa durante o tempo trazendo as coisas lá de trás. Se alguém lá atrás tivesse separado isso só em Kihon e em comitê, a metade tinha ficado para trás para mais. Nós vamos para a parte técnica aqui, ó. Olha aqui, ó. Fizemos a pegada, todo mundo certinho. Fizemos a toca de mão, todo mundo certinho. Fizemos ioi na orelha, todo mundo certinho. Fizemos Zanshin, todo mundo certinho. Já discutimos sobre a questão do conceito. Perfeito. Tá? As guardas, os 3 erraram de Odan Kamai. Odan Muti é esse aqui, ó. Odan Kamai. Jodan Kamai é essa postura, não é? Jodan Kamai também é chamado Seichu no Kamai. Seichu no Kamai quer dizer guarda exatamente no centro, ou seja, o bastão fica no centro do corpo de vocês, não atravessa. Aqui, com esse. Ali. Central, não atravessa. Tá? A questão do Jodan Kamai já mostramos ali que é diferente, e o Jodan Kamai e o Gedan Kamai atravessam o corpo. Esse sim, daí vai de encontro com o cabelo de setor. Ó, minha mão de um lado do corpo e a mão do outro lado do corpo chegando. Ó, ok, atravessei o bastão, né? Gedan, mesma coisa, ó, mão de um lado, mão de outro do corpo. Também vai de encontro à explicação do Gabriel. Então,
Atravessado, atravessado. Chudan central. Chudan central. Não pode atravessar no Chudan. Tá? Waki Kamai. Postura correta, direcionamento do bastão errado. Se a mão de cima é mais curta e a mão de baixo é esticada, não tem como deixar o bastão na horizontal. Ó, esse não, ó. Ali, ó. Acima. A ponta do bastão na frente, a ponta na direção do oponente, lá. Na direção do rosto dele, né? Não na direção da barriga. Rosto. Aí, mantém a lógica, ó. Mão dobrada acima da faixa, mão esticada. Não tem como o bastão ficar na mesma linha, a não ser que eu suba aqui, ó. Mas daqui não, ó, relaxado, lá embaixo. Então a ponta da frente no Waki Kamai fica mais alta do que a ponta de trás. Não é horizontal. Vocês ficaram com dúvida na base que fazia o Tsukibo no Kamai, né? Chama Ayumi Dachi. Não é... Falaram como se fosse o Santinho, ok? A distância é exatamente como se fosse o Santinho, tá? Correto. Tá? Chama Ayumi Dachi. A palavra Ayumi quer dizer caminhar, tá? Andar. Então é base para andar, ó. É o jeito que eu caminho normalmente ali. Espera ver o outro. É isso. Ó, tô andando, parei. Ayumi Dachi. A execução do segundo kata feita pelo Gabriel. Ele não está fazendo a pausa no Kurizuki. Isso aqui, ó. Está fazendo assim, ó. Tem que parar ali, ó. Crapa, Zanshin. Zanshin, perdão. Kime. Depois volta. Para um pouco mais. Não faz assim. Parou. Então, enfatiza um pouco mais essa batida, deixando um segundinho parado ali o bastão na parte de baixo do corpo. Não faz a puxada direto. O Rikake, que aparece bastante no primeiro kata, no segundo, ele está saindo com um movimento extra ali, ó. Ó, quer dizer, aqui, tá aqui, ó. Não tem esse Rikake para depois entrar. No primeiro kata isso aparece bastante. No segundo é direto aqui. Não tem essa passagem no segundo. Eu simplesmente viro e vou para frente batendo. Não tem o Rikake no segundo kata. O João comentou sobre a questão da saudação e a angulação de inclinação para a saudação. Ele colocou como 45 graus. 30. Cuidem a saudação quando vocês fizerem. O primeiro movimento lá, ó. Essa mão, ó, quando eu pego o bastão para começar os movimentos todos do Yoi, assim, ó. Não deixa ela de lado. Palma da mão para frente. Não deixa assim, ó. Vira. Fecha o cotovelo. Fechou o cotovelo, vai para o lugar certo, ó. Eu vou parar. Quando eu faço a volta lá, ó, e eu trago para cá, ó, aí sim, ó, quando o bastão tá na frente do ombro, aí eu fico como se eu tivesse com as mãos aqui normal, ó. Mas na parte de pegar nunca de lado, menos ainda para trás.
Pra frente. O João, quando falou sobre o Zanchin, lá na parte física das coisas, ele comentou sobre a questão da mão de baixo ficar na altura do umbigo ali, né? Quando você puxa ela. E o comentário está correto. Só que na hora que ele executou, não estava lá. Tá? Ó, falou certo, mas puxou. Falou certo, mas puxou aqui, ó. E a mesma coisa aconteceu na hora que você fez o Naorê, aonde você, quando recuou a perna, já desceu a mão. Faz uma coisa de cada vez. Ó. Tá ali, ó. Mantém a mão aqui. Mantém. Tá? Volta. Aí desce, tá? Quando você já fez assim aqui, ó. Tá? Traz a mão, mantém. Aí desce. Tá? De novo, mais um, pera aí. Ok, registrado o momento. Mas então tá, povo. Parabéns a vocês aí pelo desenvolvimento. Obrigado pela dedicação. Espero que a gente tenha conseguido fazer uma boa parceria aí e que vocês estejam tão contentes com nossos treinamentos como eu estou com vocês.